E se Jeffrey Epstein não tivesse morrido em 10 de agosto de 2019, alguns acreditam que o relatório oficial é conveniente demais e que o notório traficante sexual ainda está vivo, à espreita nas sombras. Ei, aqui é o Josh. No episódio de hoje do The Infographics Show, analisamos a conspiração sobre a falsa morte de Jeffrey Epstein. Assim que a notícia surgiu, teorias conspiratórias apareceram rapidamente. Em poucas horas, rumores se espalharam online de que o bilionário pedófilo teria forjado a morte com a ajuda de autoridades e de um sósia. Um conjunto de fotografias viralizou, se espalhando pelas redes sociais, comparando uma foto de Epstein ainda vivo com uma imagem que havia sido divulgada de seu suposto cadáver. Segundo os apoiadores da teoria, as fotos mostravam diferenças nos traços faciais de Epstein, especialmente no nariz e em uma orelha. Alguns alegaram que isso provava que o corpo não era dele. Afirmaram que ele foi libertado discretamente da prisão, usando riqueza, poder e conexões para sumir sem deixar rastros. Isso virou escândalo global? Agências de checagem investigaram a teoria. Eles confirmaram que as fotos eram autênticas e não alteradas, mas ressaltaram um grande intervalo entre as imagens. A foto de Jeffrey Epstein vivo era de uma ficha policial de 2006. Já a foto de Jeffrey Epstein morto só foi tirada em 2019, 15 anos depois, e foi compartilhada online pelo New York Post. Especialistas disseram que os traços faciais nas fotos não coincidiam totalmente, mas isso podia ser efeito do envelhecimento, não de um sósia. Eles apontaram que nossos rostos mudam muito com o tempo, especialmente o nariz e as orelhas. Pesquisas do Centro de Pesquisa em Anatomia Funcional, FARC, indicam que, com o envelhecimento, narizes e orelhas tendem a aumentar e cair devido à perda de elasticidade da pele. Mas não podiam afirmar com certeza que as duas fotos eram do mesmo homem. Com o passar do tempo, teóricos da conspiração achavam mais evidências para suas alegações. O que aconteceu depois fez até os mais céticos questionarem suas certezas. Muitos notaram detalhes estranhos e inconsistências antes da morte de Epstein, como as duas câmeras fora da cela que falharam na noite em que ele morreu. Assim, as imagens, que seriam prova irrefutável do ocorrido, não estavam disponíveis. As câmeras quebradas teriam sido enviadas ao laboratório criminal do FBI logo após a morte de Epstein. Quanto mais investigavam, mais surgiam dúvidas inquietantes. Relatório do Departamento de Justiça revelou que o sistema de câmeras do Centro Correcional Metropolitano de Manhattan, onde Epstein morreu, era antigo, mal mantido e frequentemente falhava. O sistema teve vários problemas antes da morte de Epstein, incluindo uma falha no DVR em 29 de julho descoberta apenas em 8 de agosto. Isso era só um dos indícios. É sabido que nas primeiras horas de 23 de julho de 2019, Epstein foi achado semiconsciente em sua cela com ferimentos no pescoço. Ele dividia a cela com Nicholas Tartaglione, suspeito de assassinato e conspiração de drogas. Mas Tartaglione afirmava não ter tocado em Epstein. Uma investigação interna inocentou Tartaglione. A versão oficial dizia que Epstein tentou se machucar e, após isso, foi posto sob vigilância rigorosa. Ele foi transferido para uma cela de observação com janelas ao redor. As luzes ficaram acesas para que os guardas pudessem vê-lo o tempo todo, e qualquer coisa que ele pudesse usar para se machucar foi retirada. Mas isso não durou muito. Após 6 dias, Epstein foi avaliado por um psiquiatra e considerado apto a retornar à rotina na prisão, sendo devolvido à unidade de segurança, ou SADU. Funcionários da prisão checavam Epstein a cada 30 minutos, e ele tinha um colega de cela para vigiá-lo e alertar os guardas caso tentasse se machucar novamente. Seria quase impossível Epstein morrer, mas nenhum procedimento foi seguido quando ele morreu. Na noite anterior, o companheiro de cela de Epstein foi transferido, deixando-o sozinho. Ninguém foi colocado em seu lugar. Os 2 guardas de plantão não o verificaram a cada meia hora, nem fizeram a contagem obrigatória às 22 horas. Uma das guardas, Tova Noel, foi vista nas câmeras passando rapidamente pela cela de Epstein às 22h30. Essa foi a última vez que um guarda entrou no andar da cela de Epstein. Durante o resto da noite, os guardas ignoraram o protocolo e não verificaram Epstein nenhuma vez. As câmeras registraram Noel e Michael Thomas passando a maior parte dos turnos sentados nas mesas, navegando na internet ou circulando pela área comum.
A dupla dormiu por horas e falsificou registros para encobrir as ações. Um dos guardas ainda fazia um segundo turno de 8 horas naquele dia. O outro estava no 5º dia seguido de horas extras, por isso estavam exaustos. No entanto, teóricos da conspiração sugerem algo mais sombrio. Os guardas podem ter sido subornados ou recebido ordens para sair enquanto a morte de Epstein era forjada, e ele era secretamente levado. Os guardas inicialmente enfrentaram acusações de falsificação de registros e conspiração para falsificar registros, embora essas acusações tenham sido por fim retiradas. Como parte do acordo judicial, a dupla aceitou cumprir 100 horas de serviço comunitário. Pouco depois das 6h30 do dia 10 de agosto, enquanto o café da manhã era servido, Epstein foi encontrado e declarado morto minutos depois. E a cada novo detalhe, o mistério só ficava mais sombrio e mais confuso. Os advogados de Epstein, Reed Weingarten e Martin Weinberg, disseram que as câmeras defeituosas e outros incidentes os faziam duvidar que ele tivesse se machucado, e não eram os únicos. Outros também foram céticos, como Mark, irmão de Epstein. Eu entenderia se ele tivesse prisão perpétua, mas ele tinha uma audiência de fiança marcada. O mordomo de Epstein por 18 anos, Vladimir Vieira Kotrin, disse que Epstein amava demais a vida para fazer mal a si mesmo. O ex-promotor dos Estados Unidos e conselheiro do Comitê Judiciário do Senado, Brett Tolman, também considerou a morte de Epstein suspeita. Enquanto isso, pesquisas com o público americano mostram que apenas 1 em cada 5 pessoas realmente acredita na versão oficial, com muitos acreditando que ele foi assassinado. Ao investigar mais a fundo, especialistas encontraram novas evidências para os defensores da teoria. Relatórios oficiais dizem que Epstein foi achado inconsciente e em parada cardíaca em sua cela pouco após 6h30 da manhã. Segundo os relatórios, seu corpo foi achado ajoelhado, com uma faixa de lençol no pescoço, presa ao topo do beliche. Acredita-se que ele morreu cerca de 2 horas antes. Embora os guardas supostamente tenham tentado a RCP, presos até os ouviram gritar: "Respira, Epstein, respira!" Não havia como salvá-lo. Às 6h33 da manhã, um alarme alertou o supervisor da prisão sobre a morte de Epstein. Seu corpo foi levado ao hospital Downtown de Nova York, onde foi declarado morto às 6h39, antes de ir ao Instituto Médico Legal. Especialistas como Michael Baden, renomado patologista forense e ex-chefe do IML de Nova York, destacaram que isso violou gravemente o protocolo. O Departamento de Prisões, BOP, afirma que a morte de Epstein deveria ter recebido o mesmo nível de proteção de uma cena de crime. Isso significa que, uma vez que ficou claro que ele não poderia ser ressuscitado, o corpo dele deveria ter sido deixado exatamente onde estava, para que a cena pudesse ser devidamente investigada. Fotos também deveriam ter sido tiradas do corpo. Isso não aconteceu. E não é só isso. Baden, contratado por Mark, irmão de Epstein, para investigar a morte, encontrou várias inconsistências. Ele destacou que as fotos da cela de Epstein não batiam com os relatos oficiais sobre sua morte e como o corpo foi encontrado. As imagens mostram uma cena caótica: lençóis laranja espalhados pela cela, um na grade da janela e outros amarrados na cama de Epstein. 2 laços também são visíveis, um com as bordas dobradas de forma arrumada e o outro desgastado e desfiado. Segundo relatos, o guarda que encontrou Epstein cortou o laço na esperança de salvar a vida dele. Se o guarda cortou o laço, então o de bordas desfiadas foi usado por Epstein. Porém, os registros indicam que o outro, de bordas arrumadas, foi recolhido como prova. As descobertas de Baden não pararam aí. Ele também achou uma caneta esferográfica na cela de Epstein, que não deveria ser dada a quem tem histórico de automutilação. Ele notou uma máquina de apneia do sono na cela com cabo próprio. Se Epstein quisesse se enforcar, o cabo seria uma escolha mais eficaz e óbvia. Baden afirmou que as marcas no pescoço de Epstein não eram típicas de enforcamento, geralmente abaixo do maxilar, e sugeriu possível assassinato. Os teóricos da conspiração foram além, alegando que detalhes inconsistentes sugerem um possível encobrimento. Além disso, Baden, que expôs suas descobertas e opiniões no 60 Minutes, questionou-se: Epstein, com quase 1,80 m e 84 quilos, poderia ter se enforcado no beliche de baixo. Fotos da cena mostram frascos de remédio em pé no beliche, o que, segundo alguns, não condiz com a ideia de um homem grande se pendurando na lateral da cama. Além disso, a prisão onde Epstein estava detido tinha a reputação de tornar quase impossível que qualquer detento tirasse a própria vida.
Na verdade, nenhuma morte por autoagressão ocorreu no Centro Correcional Metropolitano em mais de 20 anos até o caso Epstein. Houve tentativas nesse período, mas qualquer pessoa considerada risco era mantida sob rigorosa observação. O ex-detento Uzair Paracha relatou ter sofrido frequentes revistas íntimas e isolamento dos demais presos. Ele ficou em uma cela com luzes acesas por até 23 horas diárias e disse que os guardas os vigiavam como ratos de laboratório. A morte de Epstein não deveria ser possível, mas aconteceu, o que parece suspeito para os teóricos da conspiração, e as evidências deles vão além. O especial do 60 Minutes revelou que encontraram uma nota na cela de Epstein após sua morte, mas não eram suas últimas palavras, e sim uma reclamação. Epstein relatou frustrações com os guardas. Disse que ficou trancado por 1 hora no chuveiro, recebeu comida queimada de Tova Noel na noite de sua morte e reclamou de insetos na cela. Alguns argumentam que a própria nota é uma prova clara de que Epstein não tinha planos de se enforcar, mas estava preparando uma lista de reclamações. Isso é apoiado pelas alegações dos advogados de Epstein. Eles o encontraram na noite antes de sua morte, e ele disse estar animado e ansioso pela audiência de apelação da fiança. Teóricos argumentaram que essa evidência mostra um homem que estava pensando no futuro e planejando ativamente seus próximos passos, não alguém que estava pronto para acabar com a própria vida. Teóricos da conspiração disseram que os eventos suspeitos, colega de cela sumido, guardas dormindo, câmeras com defeito e provas conflitantes, só podem significar uma coisa: a morte de Epstein foi forjada. Eles também dizem que é conveniente demais que Epstein tenha morrido antes de depor e apresentar provas. Isso poderia ter comprometido algumas das pessoas mais poderosas do mundo, incluindo bilionários e líderes políticos ligados à sua rede de tráfico sexual. Com a divulgação dos arquivos de Epstein, tudo está sob análise. Pesquisadores que analisaram esses arquivos encontraram 2 anotações que imediatamente chamaram a atenção, supostamente rabiscadas por Epstein em um bloco amarelo nos dias que antecederam sua morte. Elas são confusas, difíceis de ler, cheias de siglas e palavras soltas, como se Epstein apenas anotasse o que viesse à mente. Uma delas menciona coisas como Israel, guardas, vistos e um jato. Ela também cita o alerta vermelho, aviso oficial da Interpol, que solicita ajuda policial global para localizar e prender provisoriamente um fugitivo. Há também vários nomes listados em uma das anotações, que alguns especulam que poderiam ser contatos que Epstein pretendia usar para ajudá-lo a escapar da prisão. A segunda anotação diz: sair da cadeia igual a 10. Muitos afirmam que o 10 seria o dia 10 de agosto, quando Epstein supostamente morreu. Eles veem isso como prova de um plano para tirá-lo da cadeia nesse dia. Os céticos alegaram que as anotações eram apenas rabiscos de um homem desesperado e podiam ser interpretadas de diversas formas. Mas a próxima evidência torna a história ainda mais estranha. Um arquivo divulgado em fevereiro de 2026 levou muitos teóricos a considerá-lo sua evidência mais importante até agora, contendo anotações entregues após uma intimação judicial. Mais especificamente, ele cita uma postagem anônima no fórum online 4chan, na qual uma pessoa afirma ter estado presente na noite da morte de Epstein. Na postagem, um suposto profissional médico diz que Epstein foi retirado da cela de cadeira de rodas. Muitos na internet acreditaram nessa evidência. Uma ex-namorada de Epstein também acredita na teoria da falsa morte. Em uma entrevista com Tom Swarbrick na rádio britânica LBC, Lady Victoria Hervey afirmou claramente: "Para ser honesta, eu nem acho mais que Jeffrey Epstein está morto." Hervey, modelo e socialite, conheceu Epstein no início dos anos 2000. Ela também era amiga de outros britânicos influentes ligados ao traficante sexual, como o ex-príncipe André Mountbatten Windsor e sua ex-esposa Sarah Ferguson. No início de 2022, Hervey disse ter sido usada como isca por Ghislaine Maxwell para atrair mulheres às festas de Epstein, e seu nome aparece diversas vezes nos arquivos de Epstein. Durante a entrevista, Hervey admitiu que há, abre aspas, chance de Epstein ainda estar vivo e bem, e ela não é a única a pensar assim. Os arquivos traziam uma foto de Epstein em uma maca após ser encontrado na cela, mas usuários atentos notaram uma inconsistência surpreendente. Curiosamente, Epstein não tinha tatuagem no braço esquerdo em algumas fotos, embora outras mostrem claramente um arame farpado no bíceps esquerdo. Em um depoimento de 2017, Epstein foi questionado sob juramento sobre sua tatuagem. Ele confirmou que fez a tatuagem quando tinha cerca de 18 anos. O congressista republicano Thomas Massie comentou o caso e compartilhou imagens de Epstein exibindo a tatuagem. Teóricos citam um e-mail de 2010 à assistente de Epstein, Leslie Groff,
sobre custos de remoção de tatuagem, mas não se sabe se Epstein fez o procedimento. E as possíveis evidências da teoria da morte falsa não param por aí. Um dos documentos que gerou muito debate foi uma declaração oficial do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciando a morte de Epstein. O procurador Jeffrey S. Berman fez essa observação. Mais cedo nesta manhã, o Centro Correcional de Manhattan confirmou que Jeffrey Epstein foi encontrado inconsciente em sua cela e declarado morto pouco depois. Havia apenas um problema. Essa declaração era de 9 de agosto, um dia antes de Epstein supostamente se enforcar. Teóricos rapidamente usaram isso como prova, alegando que indicava premeditação da morte. Essas declarações poderiam ter sido preparadas antes para o encobrimento. Organizações de mídia, como a BBC, investigaram mais a fundo com o Departamento de Justiça, alegando que a data errada foi simplesmente colocada em uma versão preliminar do documento. O Departamento de Justiça chamou o incidente de erro de digitação e afirmou que qualquer sugestão de que prepararam uma declaração antes da morte de Jeffrey Epstein é falsa. Mesmo assim, alguns teóricos não se convenceram. Com tantas evidências, especialistas solicitaram investigação mais profunda sobre a morte de Jeffrey Epstein. Dr. Baden afirmou ao The Telegraph que, com as informações atuais, é justificável investigar mais a fundo a causa e circunstâncias da morte. Comunidades de teorias da conspiração na internet passaram a especular onde Jeffrey Epstein estaria escondido, caso ainda estivesse vivo. Em 2020, um grupo de jornalismo de guerrilha chamado ABQ Raw publicou um vídeo alegando que viu Jeffrey Epstein vivo em um rancho no Novo México. Supostamente o Zorro Ranch, parte de sua grande propriedade. O financista chegou a sugerir transformá-lo em uma fábrica de bebês, onde ele planejava engravidar até 20 mulheres ao mesmo tempo para espalhar seu DNA o máximo possível. Analistas chamaram o vídeo de falso, mas supostos vídeos e imagens de Epstein em vários locais continuaram a aparecer ao longo dos anos. No começo de fevereiro de 2026, circularam nas redes sociais imagens que alegavam mostrar Epstein em Tel Aviv, Israel. Milhões viram fotos de um homem muito parecido com Epstein, mas com cabelo e barba brancos e compridos. Especialistas disseram que as imagens foram feitas por IA, mas será que Epstein pode estar escondido em algum lugar inesperado? Em fevereiro de 2026, pesquisadores localizaram um perfil no YouTube com o nome de usuário LittlesJeff1. Investigando mais a fundo, eles descobriram que um jogador de Fortnite estava usando exatamente o mesmo nome e acreditava-se que estava ativo em Israel. Isso reforçava teorias de que, se Epstein estivesse vivo, Israel seria um esconderijo lógico devido aos seus laços com o país. A Epic Games, a empresa por trás do Fortnite, emitiu um comunicado dizendo que Epstein não estava jogando o jogo deles. Era apenas um jogador aleatório que havia mudado seu nome de usuário como uma brincadeira. Apesar das evidências refutadas, muitos ainda acreditam que Epstein possa estar vivo, em Israel ou outro lugar, longe do público, com nova aparência e identidade, devido ao grande patrimônio e rede de conexões, segundo dizem. Não é difícil imaginar que ele poderia ter orquestrado sua fuga, criando uma história de morte falsa para encobrir seus rastros e impedir que alguém o encontrasse. Como toda teoria da conspiração, essa divide opiniões. Alguns acham absurda, outros acreditam totalmente. Apesar das contradições e fatos estranhos, o que ocorreu em 10 de agosto de 2019 segue um mistério. Mesmo com os arquivos de Epstein divulgados, muitas perguntas permanecem sem resposta. Milhões ainda questionam. Um dia saberemos toda a verdade sobre Jeffrey Epstein, quem ele foi, como morreu e os crimes terríveis cometidos por ele e seus associados. Descubra como chegamos aqui vendo o erro que revelou toda a operação de Jeffrey Epstein, ou clique neste vídeo.